Imagina só a cena, uma saga cósmica, selos se abrindo, o mundo sendo abalado, e aí de repente, pá, tudo para. O capítulo 7 de Apocalipse é exatamente isso. É como uma pausa dramática, sabe? Um respiro bem no meio do julgamento divino. E é nessa pausa que a gente vai mergulhar hoje para entender o porquê dela. E olha, essa pausa não tá aí só para criar um suspense, não. Ela existe para responder uma das perguntas mais profundas que a gente pode fazer, principalmente em tempos de crise. Afinal, no meio do fim do mundo, quem vai ser protegido? Quem vai ser salvo quando o julgamento final chegar? É isso que vamos descobrir. Ok, então vamos lá. A cena que abre esse capítulo é totalmente cinematográfica. Pensa comigo, 4 anjos, um em cada canto da terra. E a missão deles? Segurar os 4 ventos e impedir que qualquer destruição atinja a terra, o mar ou as árvores. É uma imagem de um poder imenso, sabe? Um poder que está sendo contido, uma calmaria que foi forçada em escala global. E a ordem é super explícita. Chega um outro anjo vindo do leste e grita em alto e bom som para que a destruição seja suspensa. Essa ordem que a gente vê aqui deixa uma coisa bem óbvia. Essa pausa não foi por acaso. É uma intervenção divina com um prazo e um propósito muito, muito claros. Tá, mas qual é o propósito, então? É a aplicação do que a Bíblia chama de selo do Deus vivo. Pensa nisso como uma marca de propriedade, uma garantia de proteção. Antes que os ventos da destruição sejam soltos, um grupo específico de pessoas precisa ser, digamos, carimbado, marcado como pertencente a Deus para garantir a segurança deles no meio do caos que está por vir. Então, quem são os primeiros a receber essa marcação divina? A visão agora foca num grupo bem específico. E os detalhes, olha, são impressionantemente precisos. É que o texto não diz, um monte de gente, ou um número assim meio vago, simbólico. Não, ele dá um número exato, 144 mil. E toda a precisão sugere que a identidade desse grupo é fundamental para o que está acontecendo na Terra naquele momento da profecia. E a especificidade não para por aí. Dá uma olhada aqui. Esse número é formado por 12 mil pessoas, de cada uma das 12 tribos de Israel. De Judá a Benjamim, a lista detalha a identidade nacional deste grupo de judeus que, de acordo com a profecia, será selado para uma missão bem especial na Terra durante a grande tribulação. Mas olha que interessante. Assim que a gente entende quem são esses 144 mil, a visão muda completamente. É como se a câmera, sabe, subisse da Terra direto para o céu. E o que o apóstolo João vê a seguir é algo numa escala, totalmente diferente. Quase impossível de imaginar. Lembra daquela precisão matemática dos 144 mil? Pois é, agora a gente tem o extremo oposto, uma multidão mas tão grande que era literalmente incontável. Essa citação aqui marca o começo de uma nova revelação, que vai nos apresentar um segundo grupo, totalmente distinto do primeiro. E quem é essa galera toda? O texto dá um perfil bem detalhado. Primeiro, a diversidade deles é universal, vem de todas as nações, tribos, povos e línguas. Segundo, a aparência deles é de vitória e pureza, com vestes brancas e palmas nas mãos. E por fim, a posição deles é de adoração, ali diante do trono de Deus e do Cordeiro. Muitos intérpretes veem nesse grupo a imagem da igreja, já arrebatada e glorificada no céu. Ok, para não ficar nenhuma dúvida, vamos colocar os dois lado a lado. De um lado, os 144 mil, um número fixo de Israel, selados aqui na terra para serem protegidos. Do outro, a grande multidão, incontável, de todas as nações, já vitoriosa lá no céu. Fica claro que são 2 grupos em 2 cenários com propósitos bem distintos dentro dessa visão. Essa visão da multidão gloriosa é de tirar o fôlego, mas ela levanta a pergunta mais importante do capítulo inteiro. Uma pergunta tão crucial que um dos anciãos do céu a faz diretamente a João, já preparando o terreno para a grande revelação que está por vir. Essa é a pergunta-chave. Não adianta só vê-los em sua glória. É preciso entender a jornada deles. Afinal de contas, de onde veio essa multidão universal e vitoriosa? Qual é a história por trás daquelas vestes brancas e das palmas nas mãos? E aqui está a resposta, o ponto crucial de toda a visão. A identidade deles está ligada à história que viveram. Eles são sobreviventes. Vieram da grande tribulação, um período de julgamento na terra do qual eles já foram livrados. E a pureza deles não vem de uma vida sem falhas, mas da redenção, simbolizada por terem lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas a história deles não termina na sobrevivência. Pelo contrário, é aí que ela realmente começa,
A visão, então, muda o foco para o futuro eterno dessa multidão, detalhando as promessas que os aguardam. E que recompensa, hein? É basicamente a anulação de todo e qualquer sofrimento. Primeiro o fim da fome e da sede. Depois o fim da aflição. O sol ou qualquer calor não os atingirá mais. Em seguida, o mais importante. O próprio Cordeiro os guiará às fontes de águas da vida. E no final de tudo, a promessa de que Deus, pessoalmente, enxugará toda a lágrima. É o cuidado e o conforto eternos. Essa imagem resume tudo, né? A jornada completa. Este capítulo nos mostra um arco narrativo completo, da aprovação mais intensa à paz mais completa, ali, diante do trono de Deus. É a história de como a fé, mesmo no meio do sofrimento, leva à glória eterna. Então, no final, a gente fica com essa questão. Seria o capítulo 7 um mapa da salvação, mostrando a proteção de Israel na terra e a recompensa da igreja no céu? Ou é também um aviso sobre a intensidade do julgamento que precede essa glória? A profundidade de Apocalipse 7 talvez esteja no fato de que ele é as duas coisas ao mesmo tempo.